A gente não começou ainda, mas já agradecendo aí quem chegou, né? Vamos ter um bate-papo legal hoje, né? O objetivo é fazer algo informal que dê possibilidade da gente estar interagindo algumas coisas aí e trazendo informações aí para desenvolver empresas e profissionais em PCP, né? Pessoal, mais uns 2 minutinhos a gente já começa, tá bom? O Eduardo Tobini, acho que também chegou, né, Eduardo? Olá, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Gerson. Tudo certo com você? Bem. Tá frio em Caçador aí? Olha, tá menos frio que semana passada. Semana passada tava nevando quase aqui. Semana passada tava gelado em Caçador, né? Obrigado pelo convite aí. Não, a gente que agradece a presença de cada um de vocês. Vou fechar aqui, ó. Bom, eu acho que vamos começar, né? Até para cumprir o nosso compromisso com quem já está aqui presente. Uma boa noite a todos, então. Desde já, muito obrigado pela presença de todos aqui na live. Sejam todos muito bem-vindos, né? Na nossa live, como fazer para o setor de PCP ser o garantidor das entregas das empresas. Essa live ela vai ser conduzida pelo Gerson, que já está aqui com a gente. Eu vou apresentar ele brevemente para quem ainda não conhece ele. O Gerson é economista, ele construiu sua carreira como executivo na empresa do Dalina S.A., né, a maior empresa de camisaria brasileira, acredito que todos já conhecem, né? Ele foi líder das equipes de implantação e operação do sistema de qualidade, de produtos, produtividade, crescimento exponencial da marca. Ele foi líder também ao projeto, foi líder frente ao projeto de transição de operações após a venda da empresa, né, da Dudalina,
para os fundos de investimento norte-americanos. Ele é especialista em crescimento de empresas e desenvolvimento de pessoas através da estratégia de operações e inovação. Ele já fez palestras em congresso Lean Manufacturing e também em eventos da gestão da Fundação do Cabral. E atualmente, ele é o fundador e CEO da empresa Gerson Otto Assessoria Empresarial, que atua nesse mercado já há 16 anos, mais de 100 empresas aí de norte a sul do Brasil. Então, eu desejo a todos de novo uma boa live, eu espero que vocês gostem, tem muito conteúdo bom vindo aí hoje, tá certo? Gerson, é com você agora. Boa noite a todos, Obrigado aí por estarem presente com a gente, O objetivo é a gente poder interagir com algumas questões de PCP e das indústrias, sabendo do desafio aí que a gente tem pela frente, para o próximo período de tempo, Provavelmente são desafios aí que até então não eram percebidos, Eu gosto sempre de começar o processo falando um pouco do nosso propósito transformador, o propósito que nós temos, que tem o objetivo de transformar pessoas, empresas e marcas, Para gerar valor e impacto, a gente entende que toda transformação de um negócio, ela surge a partir das pessoas, dos profissionais que estão dentro das empresas, Então, promover essa transformação, promover a transformação em pessoas faz toda a diferença, Para as empresas e para as marcas dessas empresas poderem efetivamente gerar valor e impacto, Olhando um pouco a nível de contexto, e a visão contextual nesse momento, todos nós aí, a gente faz parte de uma empresa, A empresa como o espaço melhor, aqui a visão que a gente pode ter com o olhar de visão para a empresa, com a visão do negócio que a gente possa ter. Essa visão do negócio, além de ter a visão interna do processo, também é importante sempre esse olhar para o mercado, O mercado em que as empresas estão efetivamente envolvidos, Assim como é importante esse mercado, a gente tem ligação direta, normalmente as empresas possuem alguns agentes aí, que chamam agentes, representantes, consultores, Ou seja, são profissionais que muitas vezes têm a sua empresa ou seu negócio, E acabam vendendo a empresa, o produto da empresa para com o mercado de atuação. Ou seja, é alguém que está entre o processo da empresa e do mercado que fortalece efetivamente os negócios da empresa, Na sequência, os fornecedores, lógico, toda empresa tem seus fornecedores, Agora aqui a gente já fala efetivamente em duas forças que as empresas possuem. Uma delas é esse mercado em que ela está envolvida, outra delas é os fornecedores. E por fim, uma visão menor, Uma menor visão, sempre enxergar o concorrente de forma menor, mas nunca deixar de olhar o concorrente, Ou seja, nossas organizações, nossas empresas, elas precisam ser maiores do que efetivamente os nossos concorrentes, e olhando efetivamente para esse mercado, Bom, o processo da quarta revolução industrial está aí, Lógico que o Covid, ele tem impacto direto, nesse momento, na maior parte dos negócios, na maior parte das empresas do Brasil, mas um impacto gigantesco que todas as empresas estão passando é o fato de hoje consumidores estarem conectados, tanto ao mercado como às empresas envolvidas, Então, conectar consumidores com o mercado e com a empresa é o grande desafio desse momento das empresas. Essa conexão, ela acontece principalmente a partir da tecnologia aplicada, Assim como a imagem ali, já tem uma pessoa usando o celular, Hoje, os consumidores compram produtos não só mais do mercado, Como compram do mercado, como compram das empresas, Como compram dos concorrentes, Ou seja, hoje é necessário as empresas estarem voltadas totalmente para a questão do consumidor final. Então, o consumidor final, ele agora tem um impacto significativo dentro das organizações, O consumidor que até então tinha um impacto significativo dentro do mercado,
O mercado em si tinha ações dentro das empresas, né? E a partir desse momento, do processo da indústria 4.0, né, a partir da quarta revolução industrial, baseada em cima de tecnologias, conecta efetivamente consumidores aos negócios, né? Pois bem, mas como é que agora os negócios podem trabalhar aí com essa visão de mercado, com essa visão de consumidores, né? E eu separo 3 macroáreas nesse momento: o processo de criação e desenvolvimento de produtos, a área comercial e marketing e a área de operações e entrega, né? É lógico que tem mais áreas, mas eu focando agora nessas 4 áreas, né? Que são as áreas que efetivamente criam e desenvolvem produtos, as que promovem as vendas e posicionamento de marca, e as áreas que efetivamente estão ligadas na transformação do produto, na transformação da matéria-prima em produto, na transformação de produtos para efetivamente o mercado e também consumidores, né? Ou seja, esses consumidores agora impactam diretamente a organização por exemplo, nessas 3 macroáreas, né? Onde diretamente o consumidor começa a influenciar a partir da possibilidade de tomada de decisão das áreas, né? E um dos setores que mais tem impacto nesse processo agora é o setor que faz a integração, a efetiva integração dentro das empresas, que é o setor chamado de PPCP, né? Até então, chama Planejamento, Programação e Controle de Produção. Esse setor agora começa a ser impactado ainda mais, né? Diante dessa nova realidade de atender tanto o mercado como os consumidores de forma diferenciada, né? Esse setor de PCP, ele efetivamente trabalha como um conector, né? O que alinha as áreas de criação, as áreas de vendas e operações, né? É um setor que acaba navegando por todos os setores da empresa, né? Que acaba aproximando todos os departamentos da empresa, né? Então, o setor de PCP, ele agora com esse olhar, né? O setor de PCP, ele sempre deve agora buscar trabalhar com uma visão muito mais ampliada, né? Aqui a gente traz um pouco da ideia da torre de comando, né? Lá dos aeroportos, né? Onde essa torre de comando diz, olha, agora sobe a quantidade de voos para cada lugar, né? Essa torre de comando precisa ver algo muito além, né? Nos aeroportos, essa torre de comando sempre ela está muito acima de toda a estrutura existente do aeroporto, né? Com o foco efetivo de poder enxergar e ter essa visão ampliada, de olhar além do processo, né? E trazendo agora essa visão do olhar para além, né? A gente sempre busca contextualizar tanto o negócio como os diferenciais competitivos que efetivamente a empresa tem, né? E as empresas, assim como esse avião que aí está voando, né? A gente vai fazer uma breve comparação, né? Mas esse avião que está se mexendo nesse desenho, ele tem quatro turbinas, né? E essas 4 turbinas, né, são os que movem efetivamente esse avião para frente, né? São os que fazem a condução do voo, né? E essas 4 turbinas, né, aí vem a pergunta, né? Eu vou fazer a pergunta, vocês não precisam responder, né? Mas digamos que nós aí que estamos aqui na sala estivéssemos dentro do avião, né? E se nós lá de dentro observássemos e de repente uma dessas turbinas queimasse, se essa turbina desse problema, né? Como é que será que ficaria esse voo? Como é que será que seria nós, emocionalmente, dentro desse avião, né? Provavelmente seríamos impactados, né? Uma turbina não funcionando no avião, ele provavelmente continua o seu voo, né? Não na mesma qualidade, né? Não no mesmo padrão de voo, né? Mas internamente, quem está lá dentro do avião começa a ter efetivamente impactos, né? E começa a perceber algo que mexe com o nosso sistema
efetivamente nosso sistema nervoso, né? Se tiver 2 turbinas não funcionando, bom, aí o problema se amplia, né? Aí provavelmente esse voo já não consegue mais chegar no ponto final onde ele efetivamente deseja, né? Ele é necessário que ele já comece a criar uma outra solução, né? Descer rápido esse voo, né? Para efetivamente não comprometer mais ainda o voo, né? Nem os passageiros, né? Assim como esse avião com suas 4 turbinas, né? Assim a gente quer comparar agora esse avião também com as empresas, né? Onde cada uma dessas turbinas é efetivamente um diferencial competitivo, né? O primeiro diferencial competitivo é a velocidade, é como a empresa efetivamente entrega os seus pedidos, ela interage com o seu mercado, né? Como ela consegue reagir perante as necessidades de mercado. A outra turbina tem a ver com a qualidade dentro das empresas, né? Já a terceira tem a ver com produtividade e a quarta tem a ver com custos, né? O que a gente quer trazer para esse momento, né? A importância de esses 4 pilares, né? Esses 4 pilares estarem efetivamente funcionando de uma forma equilibrada dentro das empresas, né? Esses 4 pilares equivalem às turbinas desse avião, né? Se uma turbina der problema no voo, isso implica, lógico, né, na qualidade desse voo, né? Se uma desses diferenciais competitivos der problema dentro das empresas, provavelmente agora essas empresas terão impacto direto, né, no dia a dia do negócio, né? Questão emocional que acaba influenciando diretamente as pessoas que estão dentro do voo, eles assim também impactam as pessoas dentro das organizações, né? As pessoas acabam olhando para aquilo que está acontecendo e acabam tendo influência nesse processo, né? Por isso a importância de nós termos essas 4 turbinas, a exemplo do avião, esses 4 diferenciais competitivos estarem funcionando de forma sincronizada, alinhada dentro da organização. Porém, o que nós vamos estar conversando nesse momento e falando um pouco sobre metodologia, falando um pouco sobre troca de experiências, né? É falar um pouco sobre essa turbina, então, de velocidade, né? Onde a gente quer abrir essa turbina e poder conversar um pouco sobre ela, né? Abrindo ela, né? A gente tem que entender que algumas coisas são objetivos, né? Que acabam direcionando essa turbina chamada velocidade, né? Então, os principais objetivos que a gente entende dentro desse processo, um deles é atender 100% dos pedidos nos prazos de entrega, né? Ou seja, fazer efetivamente o atendimento dos clientes dentro do prazo, né? Na quantidade que a gente vende, né? Para o período que a gente vende, né? Esse eu acho que é um grande diferencial das empresas, né? Apesar de dizer assim, poxa, mas é uma coisa tão básica, né? Entregar no prazo, mas é o grande desafio das empresas, né? Muitas empresas não conseguem atender esse desafio, né? Então, é um diferencial competitivo de cada empresa, é um diferencial competitivo de cada negócio, quando no processo da sua velocidade, busca sempre atender a 100% dos pedidos, nos prazos e nas quantidades compradas, né? Um outro diferencial competitivo das organizações é a redução constante dos prazos de entrega, né? Então, reduzir prazos precisa fazer efetivamente parte da estratégia das empresas, da estratégia dos negócios, né? O outro item é trabalhar com os menores estoques. Quanto menor for o estoque, maior é a velocidade, né? Um corredor, alguém que corre, né? Que tenha, de repente, aí um peso um pouco menor em relação ao outro competidor, que tem um peso maior, provavelmente o competidor de menor peso, né? Ele terá mais velocidade. Assim também são as empresas, né? Empresas com estoques elevados são lentas. Empresas com estoques elevados têm impacto lá, inclusive lá no fluxo de caixa, né? Então, trabalhar com os menores estoques possível, seja eles
de processo, de produto final ou de matéria-prima, é um grande desafio, né? E um grande diferencial competitivo para as empresas, né? E o quarto tópico, né, é reduzir o lead time entre a venda e a entrega, né? Apesar de nós estarmos sempre preocupados, no segundo item, em reduzir os prazos de entrega, aqui agora nós temos que nos preocupar com as reduções dos lead times existentes dentro das empresas, né? Lead time, por exemplo, entre o processo de desenvolvimento de produtos e o processo de entrega, entre o processo de desenvolvimento de produto e o processo de venda, né? Quanto menor forem os lead times, melhor será a solução que a empresa consegue obter para com o seu mercado, né? Quanto menor for o lead time, mais próximo fica a área de desenvolvimento de produtos a efetivamente os consumidores e o mercado consumidor no processo. Então, nós termos lead times menores faz toda essa diferença. Então, esses 4 pilares que tratam efetivamente o diferencial competitivo, que é a velocidade, o atendimento dos pedidos no prazo, na quantidade correta, a redução constante dos prazos de entrega, né? Os menores estoques e, por fim, os menores lead times possíveis dentro da organização, que são os 4 pilares de sustentação desse diferencial competitivo, que é efetivamente a velocidade, né? E agora essa imagem, né, eu trago, né, como o setor de PCP agora, o maestro da orquestra, né, que o setor de PCP possa efetivamente assumir esse papel, né, onde o setor de PCP dentro das organizações precisa sincronizar todos os setores dentro do negócio, né? Então, sincronizar agora todos esses setores é o que faz a grande diferença, né? Então, o PCP puxar para si essa responsabilidade dentro das organizações, assumir essa responsabilidade que efetivamente é sua, é um grande desafio e é a provocação da nossa live de hoje, né? Que o setor de PCP, que os profissionais de PCP possam efetivamente serem os maestros dentro das organizações, os que vão estar dando os sinais, os que vão estar orientando a entrada de um instrumento ou de outro instrumento, né? É quando um instrumento tem que dar uma atenção maior para aquele momento efetivo da música, né? E assim é o PCP dentro das organizações. O PCP é o elo que liga efetivamente todos os músicos da orquestra. É o elo que efetivamente faz conectar todas as áreas dentro da empresa, né? Então, aí vem a pergunta, né? E como agora fazer esse sincronismo entre os setores, né? E atender esses diferenciais competitivos, né? De que forma, efetivamente, criar esse sincronismo através do PCP sendo efetivamente o maestro dentro das organizações, né? Aqui eu vejo que é um dos grandes desafios de empresas, é um dos grandes desafios agora de profissionais de PCP, né? Olhando novamente, tanto a visão da torre de comando do aeroporto, como também o maestro referente à orquestra, né? Os profissionais de PCP, eles precisam de algumas coisas que eu quero elencar para vocês, né? Primeiro, todo profissional de PCP, ele precisa ter fundamentos firmes. Nós temos que tomar decisões sempre a partir de fundamentos firmes, né? Então, o setor de PCP tem que ser um setor que efetivamente tenha fundamentos dentro da empresa, que tenha possibilidade de efetivamente interagir e atuar com todos os setores, né? É necessário que profissionais de PCP tenham a possibilidade de conter uma base sólida e confiável de informações. Profissionais de PCP precisam sempre estar atuando no dia a dia com cada vez mais informações, cada vez mais confiáveis, cada vez mais informações sólidas, né?
Profissionais de PCP, então, precisam agora tomar decisões rápidas e assertivas. O dia a dia das empresas é cheio de decisões. O dia a dia de um profissional de PCP é tomar decisões o tempo inteiro, a cada momento. E o grande segredo agora está na busca da assertividade dessas decisões. E, por fim, orientar detalhadamente todos os setores do negócio. É o PCP, assim como no corpo humano, né? O cérebro, né? Que orienta movimentar as mãos, orienta falar, né? Assim é o setor de PCP dentro das organizações, que orienta os demais setores, que orienta os profissionais dentro das empresas a efetivamente fazerem o seu trabalho, né? É quando efetivamente o PCP agora consegue ser o maestro do processo, né? E o segredo, então, desse processo todo, né, é estarem profissionais de PCP, terem modelo de gestão. Talvez aqui está o grande segredo dos profissionais de PCP nesse momento, né? O segredo de modelo de gestão aplicado, com metodologias e também com atitudes nas ações diárias. Ou seja, a conexão, a junção, efetivamente, entre um modelo de gestão aplicado dentro das empresas nas áreas de PCP e que também ajustem as atitudes individuais, tanto dos profissionais de PCP como dos demais setores, né? É a junção do método com as atitudes, é a junção do método com as ações do dia a dia, é o que impulsionam efetivamente profissionais dentro das organizações, os profissionais principalmente de PCP, né? E aí eu quero compartilhar com vocês, e aqui eu acho que está a parte mais importante da conversa que a gente está provocando e está tendo, né? São sobre os níveis diferentes de tomada de decisão, né? Então, lógico, dentro das empresas, a gente tem que estar buscando sempre a tomar decisões de longo prazo, tomar decisões de médio prazo, de curto prazo e de curtíssimo prazo. O segredo das empresas é fazer com que tenha a sua metodologia de gestão dentro da área de planejamento, dentro da área de PCP, voltada para esses 4 momentos de decisão. Esses 4 momentos, eles possuem decisões diferentes a serem tomadas, né? No longo prazo, normalmente, a gente precisa buscar enxergar coisas de futuro, né? Diferente das que são de curtíssimo prazo, né? E aqui eu quero explorar, então, isso um pouco junto com vocês, e a gente vai buscar compartilhar com cada um de vocês um pouco desse método que a gente entende como funcional, como um método de atender agora a esses níveis de tomada de decisão diferente, né? Quando a gente fala num processo de longo prazo, a gente sempre se preocupa a partir de um planejamento de vendas e operações. Ou seja, o SOPE, que a gente chama, que é operações e execução, onde a gente possa enxergar numa visão futura, e aqui a gente traz uma visão aproximada aí de 12 meses, né? De enxergar o futuro, o que vai provavelmente acontecer, né? Quando fala em 12 meses, fala dessa visão do período dos 12 meses, né? Cada mês é um mês diferente dentro desse calendário de 12 meses. Então, estar podendo se antecipar, enxergar o que provavelmente vai acontecer, faz parte desse momento para a tomada de decisão, né? E nesse momento, né, não nos importa detalhes profundos, mas o que importa é olhar efetivamente para os recursos críticos que a empresa tem. Os recursos críticos que envolvem a operação. Os recursos críticos que envolvem o negócio. Na sequência do SOPE, a gente entende extremamente importante, extremamente necessário, a visão da gestão de futuro. É o momento em que a gente pode agora olhar para períodos futuros, esse período futuro, a metodologia, ela diz que é aproximadamente 6 meses, né?
onde num espaço menor de tempo, a gente não olhe só agora os recursos críticos, onde a gente também tenha efetivamente a possibilidade de olhar os setores de dentro do negócio, né? Todos os setores que possam dar algum problema, alguma dificuldade um pouco mais à frente, né? Esse é o grande desafio da gestão de futuro, ou seja, antecipar o que provavelmente ainda vai acontecer. Então, a gestão de futuro está diretamente conectada a esse planejamento de vendas e operações. Na sequência, a gente fala de um plano tático. O plano tático, vamos trazer um pouco para a realidade aí dentro das empresas, né? Gente, cada mês é um mês diferente. Cada semana é uma semana diferente dentro de cada negócio, né? Então, o plano tático, ele tem como objetivo de olhar agora semanas, olhar períodos semanais à frente, né? Olhar tanto setores como produtos a serem produzidos, né? O objetivo do plano tático é meio que assim, vamos pegar exemplo agora que estão acontecendo, né, as Olimpíadas em Tóquio, né? Pegar, por exemplo, a partida de vôlei. Cada jogo de vôlei, ele tem a necessidade de ter uma técnica diferente. Tem a necessidade de, tecnicamente, estar preparado para cada adversário que vai surgir. Assim, todos os demais esportes, né? Ou seja, para cada partida de futebol, por exemplo, é uma técnica, é uma tática específica. Ou seja, cada time precisa de um olhar tático diferente de acordo com o seu adversário, né? Eu que sou corintiano, né? Então, acabamos perdendo esse final de semana para o Flamengo, né? Mas o Corinthians, para cada partida que ele vai ter, ele precisa ter um estudo de um plano tático diferente para cada jogo, né? Não dá para comparar um jogo, por exemplo, de repente do Corinthians contra um time, o Grêmio, por exemplo, num jogo contra o Flamengo, né? São necessárias táticas diferentes. São necessárias ações diferentes. Então, enxergar essas ações é enxergar semanas futuras, é enxergar a possibilidade efetiva de tomar decisões de acordo com o período que vai surgir. Logo na sequência do curto prazo, a gente coloca a importância de, assim que definida todas as ações táticas, colocar isso como as metas do negócio, colocar isso como as metas da empresa, né? E aí, efetivamente, todos na organização perseguirem essas metas. Por fim, essa perseguição de metas, ela tem o objetivo de fazer essa avaliação de forma semanal, olhando para todas as atividades e todos os setores envolvidos, né? O curtíssimo prazo, ele agora, efetivamente, ele tem o objetivo de fazer o sequenciamento dos processos. Os processos estarem sequenciados, né? Esse sequenciamento agora, ele tem que acontecer, lógico, de forma diária, né? E ele precisa estar sempre focando todas as pessoas da organização. Então, a metodologia, diante da clareza dos 5 momentos de decisão, de decisões diferentes dentro das empresas, é de fundamental importância. As empresas precisam, a nível de metodologia, estarem estruturadas e organizadas para olhar, então, o seu longo prazo, utilizando metodologias como SOP e a gestão de futuro, olhando o seu médio prazo, implementando efetivamente planos táticos, organizando assim cada momento diferente das empresas para cada setor dentro dela, né? Para o processo do curtíssimo prazo, o objetivo de perseguir as metas e, por fim, sequenciar as atividades produtivas, né? Então, metodologias de gestão de PCP, e aí eu troco agora a palavra um pouco de PCP, não mais só de produção, mas PPCP como planejamento, programação e o controle de processos, onde a gente tem a possibilidade de controlar
todos os processos do negócio. Quando a gente fala da ligação, da conexão, né, de todas as áreas, é necessária efetivamente a gestão de todos esses processos. E o grande segredo nesse momento é a busca da assertividade em cada decisão que é tomada, né? Então, tomar as decisões assertivas de acordo com cada momento é o que diferencia as empresas. Ter a possibilidade de tomar a decisão a cada momento faz com que a gente consiga efetivamente antecipar os problemas futuros que possam surgir e aí buscar criar planos de neutralização. O que normalmente a gente percebe nas empresas, né? Elas muitas vezes até têm essa intenção de ter um plano ao longo de um período, né? Muitas vezes esse período de 12 meses, né? Porém, acaba não aplicando uma visão de futuro, acaba não aplicando um plano tático de execução, acaba não deixando essas metas claras, né? E aí busca resolver todos os problemas que surjam, busca resolver isso no processo do sequenciamento final dos processos. E quando a gente deixa para resolver problemas que deveriam ser tomados antes na atividade de sequenciamento, aqui realmente é difícil de atingir, então, essas metas que são colocadas, né? Se a gente deixar para buscar resolver no processo de sequenciamento, será difícil a possibilidade de atender efetivamente os pedidos nos prazos. Então, tomar as decisões em cada momento é o que a metodologia busca desenvolver e trabalhar para cada um de nós, né? Então, qual agora é esse objetivo dessa metodologia? Para que ter essa visão de longo prazo, médio prazo, curto prazo, curtíssimo prazo, tomando decisões diferentes, né? Tomando decisões de acordo com cada momento, né? Então, qual é o objetivo, então, dessa metodologia, né? Em primeiro lugar, é poder visualizar os níveis de ocupação dos recursos e pessoas, né? Esse é o primeiro grande desafio, é poder enxergar o quanto esses recursos estão ocupados, o quanto esses recursos impactam diretamente no negócio, né? E promover, logo na sequência dessa identificação, promover ações imediatas para equilibrar esses níveis de ocupação. Setores que, de repente, num período de tempo, têm uma ocupação superior à capacidade instalada, provavelmente terão dificuldades aí em cumprir efetivamente as suas metas. Então, enxergar isso antes, poder visualizar isso antes, é um dos principais objetivos, então, dessa metodologia, para poder, agora sim, fazer correções de rota, fazer ajustes dentro de cada negócio, né? E quando a gente fala nessa visão, aqui eu trago um exemplo aí, os copos, né? E a água entrando nesses copos, e os copos, lógico, eles vão enchendo, né? Assim também, essa metodologia tem o foco de olhar para dentro das empresas, né? Onde o primeiro desafio, agora, efetivamente, é poder visualizar o quanto provavelmente cada copo será ocupado. Quanto terá provavelmente de ocupação de cada copo? Será que esse copo vai estar enchendo ou não? Será que tem mais líquido para esse copo do que é o tamanho dele? Esse é o primeiro desafio. O segundo já agora, adequar o tamanho desse copo. Adequar o tamanho desse copo à necessidade de líquido que nós precisamos ter dentro, né? Não necessariamente os copos precisam ser do mesmo tamanho. É possível promover a análise antecipada e fazer ajuste dos tamanhos dos copos que a gente tem dentro das organizações. E o terceiro desafio agora é deixar claro para todos na organização o tamanho do copo e a quantidade de líquido efetiva de ocupação, né? A clareza
dessa informação, a clareza da ocupação do copo faz toda a diferença para o processo de atingimento do atendimento dos pedidos. Faz toda a diferença para envolver efetivamente as pessoas dentro da organização. E aí eu trago algumas frases que são extremamente fundamentais e compartilhando no sentido de ver se faz sentido isso, essas frases agora, nesse momento, para vocês, né? Então, profissionais de PCP, sem metodologia clara e fundamentada, né, eles acabam limitando o desempenho do negócio. Na maioria das vezes, acabam atuando apenas com opiniões. E aqui a gente quer que o setor de PCP e esses profissionais, né, tenham esse entendimento, né? Tenham um entendimento que não é possível administrar empresas a partir apenas de opiniões, né? É fundamental para as empresas, é fundamental para todos os profissionais a segurança efetiva na tomada de decisão. Nós precisamos tomar decisões cada vez com mais segurança. A metodologia agora, essa metodologia, se aplicada, é a segurança que nós precisamos ter. Ela bem aplicada, ela consegue fazer com que a gente saia da ideia apenas de opiniões, de ideias, né? E vá efetivamente para a visão, para o entendimento do que efetivamente precisa ser feito e aplicado, né? Ou seja, profissionais que se destacam em PCP possuem o domínio de metodologias aplicadas. E agora, incluindo o que foi falado antes, agora com dados e fatos. O importante é que profissionais de PCP sempre apresentem dados e fatos claros, né? Sempre deem a possibilidade para a empresa de tomarem suas decisões a partir desses dados, a partir dos fatos encontrados, né? E, por fim, profissionais sábios em PPCP são os que integram a metodologia de gestão com o seu comportamento, né? A partir, efetivamente, das atitudes diárias na execução dos processos, né? É quando, efetivamente, a atitude se conecta à metodologia. O segredo dos profissionais de PCP, então, é terem uma metodologia adequada, visão de longo prazo, médio prazo, curto prazo, curtíssimo prazo, com as atitudes de decisões a serem tomadas a cada momento desse, né? Se a gente tem a visão de que o copo não será suficiente, nós precisamos agir nesse momento que a gente tem essa visão e discutir a possibilidade da ampliação ou não desse copo. Então, enxergar isso antes está diretamente ligada à questão comportamental dos profissionais de PCP a partir das atitudes diárias de implantação, né? Foto do leão, foto do urso, né? Temos que vencer leões e ursos o tempo inteiro, né? Talvez num passado, né? A gente precisaria vencer um leão por dia, né? Vencer um urso por dia, né? Agora não é mais isso, né, gente? É leões e ursos que surgem o tempo inteiro, né? Então, enfrentar esses leões, né, é o grande desafio desse momento, né? E agora, como é que faz para enfrentá-los? Como é que faz para vencer esses leões e ursos, né? Aí do lado direito eu trago a imagem aí de uma balança, né? Onde o segredo agora das organizações é equilibrar o tempo todo, dentro da metodologia do longo prazo, do médio prazo, do curto prazo ou do curtíssimo prazo, estar o tempo todo buscando equilibrar a balança, estar tentando buscar equilibrar o tempo inteiro a capacidade instalada com a demanda, né? Porque no momento em que há desequilíbrio dessa balança, né, é que surgem aí os maiores leões, né, os maiores ursos, né? Quando a capacidade é maior do que a demanda, as empresas efetivamente acabam sofrendo com prejuízos, né?
quando agora a capacidade ela é inferior à demanda, né? Efetivamente acontecem os atrasos de entrega, né? Então, buscar enxergar de forma antecipada, a partir do planejamento de vendas e operações, a partir da gestão de futuro do plano tático, poder gerir isso antecipadamente, mesmo que ainda não tenha acontecido, né? Mas enxergar isso nesses 3 momentos dá a possibilidade da gente antecipar as ações, né? Dentro desse processo de buscar esse equilíbrio, né? O desafio agora é de encontrar aonde, em que momento, né? Qual é o setor, qual é o momento, né? Qual é a semana, qual é o dia, né? Qual é o mês que provavelmente haverá uma variação entre a capacidade instalada e a venda propriamente dita, né? Quando com antecedência a gente pode enxergar isso, com antecedência a gente pode tomar efetivamente as decisões, né? Nesse caso, o gráfico mostra que é possível, né? Quando a gente tem um espaço de capacidade anterior ao momento em que estoura a capacidade, até de antecipar e aí gerar um equilíbrio melhor ao negócio, né? Nesse processo todo agora que a gente vem vivendo dessa quarta revolução industrial, o impacto do Covid em todas as organizações, em todas as empresas, né? Independe do negócio, né? Em todas elas, ou tiveram ampliação de demanda ou redução de demanda. Ou seja, todas tiveram que agir rapidamente, né? E essa quarta revolução industrial, ela só mostra que cada vez mais a gente tem a necessidade de ser mais veloz, efetivamente nessas decisões a serem tomadas, olhando agora de forma específica para o mercado, né? Porque a partir do mercado é que nós precisamos adequar as capacidades internas, né? É a partir do mercado que nós temos que agir internamente. Não é, diante dessa nova realidade da indústria 4.0, não será mais a indústria que vai ditar o mercado. Não será a indústria que vai ditar o mercado nem os seus consumidores, mas são os consumidores que efetivamente impactam diretamente as empresas dentro do seu dia a dia, né? E agora, quando a gente olha de forma integrada esse método, né? Essa metodologia, efetivamente, a gente consegue dizer que longo prazo, e quando ele conecta com o médio prazo, é quando a gente aplica a metodologia do SOPE, tanto em operações e execução, olhando efetivamente para essa questão da gestão de futuro e iniciando o processo do plano tático, né? Essa atividade é uma visão de se antecipar, é uma visão de planejamento. É o momento em que a gente tem a oportunidade de planejar o que provavelmente irá acontecer. Já no processo de médio prazo para frente, é quando efetivamente as vendas começam a acontecer, a produção começa a acontecer dentro das empresas, né? É quando a gente começa a ter agora a visão e o acompanhamento dessa execução. Ou seja, aqui, nesse momento, é necessário o controle próximo das etapas e das atividades de processo. Essa clareza do que é planejar e do que é execução, a gente precisa levar cada vez mais para dentro das empresas. A clareza de enxergar recursos que possam dar problema futuros, setores que possam ser críticos e gerar problema futuro, é o que a gente tem que, num primeiro momento, identificar dentro das organizações, dentro das empresas. Por isso que a gente traz a importância efetiva de trabalhar com a gestão de futuro e com um plano tático. Porque a partir da aplicação da gestão de futuro, a partir da aplicação do plano tático, efetivamente as ações são voltadas para o atingimento dos pedidos. A necessidade de atingir o atendimento do pedido, ele já surge muito antes,
do que efetivamente a venda realizada. Atender os prazos de entrega acontece no início já anterior à venda sendo realizada. Ela acontece no prazo anterior à produção iniciando. Então, essa conexão, essa forma tática e orquestrada de poder usar essa metodologia é o que faz diferença para profissionais de PCP, né? E aqui eu vou trazer agora, efetivamente, alguns exemplos, né? Nós lá, na metodologia, a gente sempre se preocupa com o método, né? E aqui, trazendo agora um pouco para a realidade, né? É enxergar de forma antecipada, a partir do SOPE, quais são as operações críticas que podem gerar algum tipo de problema, né? Lá no primeiro gráfico, né? Mas olhando para o gráfico da direita, lá no roadmap de SOPE, lá, por exemplo, a gente já consegue identificar que no mês de maio a venda provavelmente será maior do que a capacidade instalada. E se a gente enxergar isso de forma antecipada, agora o grande segredo é agir com essa informação, né? Assim como a gente tem a possibilidade de enxergar de forma antecipada os setores que fazem parte desse processo, também tem a necessidade de enxergar de forma antecipada essa gestão de futuro. É quando a gente olha não mais apenas agora para os recursos críticos, mas para todos os recursos da organização, para todas as famílias de produto que a empresa produz. É quando a gente consegue identificar as variações que provavelmente vão acontecer nas vendas futuras, de produto a produto, de setor a setor. Já no plano tático de execução, a gente tem o objetivo de enxergar agora, a partir de um período de tempo, né, o que provavelmente vai acontecer, né? O que provavelmente pode gerar problema, né? O que provavelmente pode impactar a organização. E gerar para cada período uma tática diferente. Não é possível querer manter o mesmo plano tático para situações diferentes de realidade do negócio, né? Olhando agora para o processo de perseguir metas, é quando efetivamente a gente consegue deixar de forma clara, de forma objetiva, as metas a serem alcançadas pela empresa. É quando a gente consegue enxergar se aquilo que nós planejamos está realizando e qual é a tendência futura de um próximo período. Esse é o desafio para o processo de perseguir metas, né? Essa clareza, volto a reforçar, a importância da clareza das informações para com cada pessoa que tem dentro da organização. A importância da clareza da meta para todas as pessoas dentro da organização faz com que todos, efetivamente todos, remem para o mesmo caminho, né? Busquem o mesmo objetivo, né? Busquem atingir os melhores resultados possíveis, né? E, por fim, a ideia do sequenciamento dos processos, né? É quando a gente sequencia de forma detalhada cada uma das operações, né? Esse é o grande desafio, e aí eu volto a falar, né? Não é possível vencer os desafios quando a gente busca resolver os problemas, busca resolver, adequar as questões de estouro, por exemplo, de capacidade ou falta de capacidade, né? No momento do sequenciamento. É necessário analisar todas essas informações antecipadamente para quando chegar no processo do sequenciamento, tudo já esteja claro para esse atendimento, né? Ou seja, esse acompanhamento agora, no final do processo do sequenciamento, o acompanhamento lá no perseguindo metas, no plano tático, né? O acompanhamento na gestão de futuro, né? Do planejamento de vendas e operações, em cada recurso, de acordo com a necessidade, né? E dentro da menor unidade de medida possível a ser aplicado, né? Quando a gente já vai para dentro do processo operacional,
efetivamente, controlar essa menor unidade faz toda a diferença para as empresas, né? Essa menor unidade, lógico, né? Cada empresa tem a sua particularidade, cada empresa tem o seu modelo de trabalho, né? Mas se ela encontrar e dizer assim, poxa, minha menor unidade de medida é a hora, né? É a meia hora, ou são minutos, né? Cada empresa dessa precisa atuar de acordo com essa sua necessidade, né? Mas o que é um grande diferencial para os profissionais de PCP? É quando essas informações estão claras para todos dentro da organização e quando esse controle, efetivamente, ele é online, né? A gente precisa tomar decisões a partir de situações desse momento. Se nós, nesse momento, tomarmos decisões sobre coisas que deveríamos ter resolvido há uma semana, 2, 3 atrás, né? Provavelmente aqui, efetivamente, há impactos diretos no atendimento desses pedidos, né? Por conta disso que a gente fala da importância de áreas de PCP terem métodos claros para a sua aplicação. O método, ele identifica, o método, ele mostra a dificuldade que vai surgir mais à frente. O método, ele tem que expor o problema que vai surgir. O método, ele tem a possibilidade de enxergar aquilo que não vai passar nos setores, como também aquilo que falta serviço para os setores. Então, toda vez que tem uma demanda menor do que a capacidade daquele setor, nós precisamos identificar e agir em cima disso. Fazer os ajustes, fazer as correções necessárias. Quanto antes pudermos tomar essa decisão, melhor é para a organização, né? E aí, para finalizar o processo, né, eu quero compartilhar um pouco com vocês o que a metodologia, ela efetivamente, ela permite, né? Ela permite que a gente possa eliminar surpresas. O grande desafio dos profissionais de PCP é eliminar as surpresas de dentro das organizações, as surpresas negativas, aquelas surpresas que afetam diretamente o cliente, que afetam diretamente o mercado, que afetam diretamente o consumidor, né? São as decisões que impactam diretamente na imagem da empresa fora no mercado, né? Garantir também, essa metodologia permite que a gente possa garantir o atingimento das metas. É identificar onde estão gargalos e promover ações necessárias de forma antecipada. Normalmente não são todos os setores que geram problema a cada momento, mas antecipar qual é o setor que possa ter o problema faz parte efetivamente da metodologia, né? É necessário integrar todos os departamentos, todas as pessoas, e a metodologia permite isso, né? Normalmente empresas que têm muito conflito, sabe, entre as áreas, né? O conflito entre os profissionais acabam provocando desgastes, né, dentro das organizações. E a metodologia, ela tem esse objetivo, de reduzir esses ruídos, né? De provocar um trabalho muito mais unido entre todas as áreas e entre todos os profissionais, né? E ainda ter agora a clareza das tarefas e metas de todos, né? Todas as pessoas precisam ter de forma clara quais são as suas metas, quais são os seus desafios, quais são as suas tarefas, né? E a metodologia do planejamento, programação e controle de processos, ele tem que fortalecer esse processo e promover uma cultura dentro da empresa de efetivamente atingir as metas, né? Me volto novamente à necessidade das decisões diferentes de serem tomadas em cada momento. E se a gente não toma as decisões de forma coerente em cada momento, dificilmente os profissionais conseguem atingir a sua meta. Dificilmente as pessoas conseguem vencer a tarefa que têm. Porque não é só no sequenciamento fino do processo que a gente possa e tenha que efetivamente atuar, né? E quando a gente aplica, então, de forma integrada essa metodologia,
é quando a gente quer tornar o cliente como o foco principal do negócio, né? Termos a possibilidade de ter o cliente como foco principal integra efetivamente tanto o PCP como os demais setores dentro da empresa. Esse é o desafio, em cima disso que nós gostaríamos de ter mostrado para vocês, né? Eu trago ainda uma frase que eu costumo sempre usar, né? Que o futuro, ele é feito com doses diárias de melhoria, né? Ou seja, todo dia a gente precisa melhorar algo. Todo dia a gente precisa melhorar alguma coisa, né? E quando efetivamente a gente consegue melhorar, quando efetivamente a gente faz movimentos que melhoram tanto os processos como as pessoas, né? E quando esse tempo passa, a gente olha para trás e pode efetivamente olhar o quanto de impacto teve essas melhorias, né? É quando a gente pode olhar e dizer, poxa, como mudou, né? Como tudo evoluiu, como tudo melhorou, como mudou. E isso é feito a partir de doses diárias de melhoria. É isso que eu tinha para contribuir com vocês nesse momento, né? E aí eu me coloco à disposição aí, se alguém tem alguma dúvida, né? Se alguém tem algum questionamento, alguma coisa a comentar, eu deixo então a palavra aberta e livre para vocês, né? Porém, só pode ser um de cada vez, tá, gente? Senão vai dar problema, né? Vai ter que clicar lá no liberar o som, né? Nesse momento, né? E para nós, tô vendo aqui umas carinhas aí conhecidas, né? O Fábio, né? Algumas já não tão conhecidas, né? Adriana, né? Então, o Fábio, eu sei que é um profissional que já viveu e vive muito essa questão do planejamento de forma a níveis diferentes, né, Fábio? Então, é isso que a gente quis, então, compartilhar um pouco com vocês aqui nesse encontro. Ô Gerson, queria reforçar aí para o pessoal que está junto, né, que é muito importante esse esclarecimento. E um tempo curto, a gente fica pensando se é simples, né? Porque parece simples. E eu queria reforçar para todo mundo que é simples. Hoje eu tenho o prazer de estar aplicando esse método. Estou aqui no aeroporto, indo para Goiânia, num projeto que está iniciando. Tenho uma filha aí, a Fran está no meio aí que está aprendendo também. Então, que esse grupo cresça mais e o pessoal confie. É muito mais complicado sem o método. Então, né, Fábio? Se é difícil atender bem um cliente, né? Com a metodologia, né? Imagina sem ela, né? Bem mais complicado. Onde a gente está entrando para aplicar, tirar do sofrimento. E está sendo bacana. Acho que é só Legal. Um depoimento aí. Um abraço. Legal. Valeu, obrigado. Mais algum comentário, alguma pergunta? Eu vou perguntar, então, já que tu falou que eu ia... Vai lá, Adriana. Então, deixa eu comentar. O Gerson, primeiro, parabéns, tá? Parabéns, excelente trabalho, excelente explanação aqui, um tema muito... Eu não trabalho na área de produção, eu sou da área de talentos humanos, recursos humanos, só que está diretamente ligado a tudo que envolve a produção em qualquer indústria, em qualquer segmento, né? E aí a gente fala bastante ali das turbinas que você trouxe, como a qualidade, velocidade, entrega e custo, né? E como que você vê hoje as organizações em relação a como isso tudo está estruturado? Porque a gente tem empresas que estão num processo de inovação, que tem sistemas, que tem BI, Balance Scorecard, que tem a tecnologia totalmente voltada para que esses profissionais possam atuar, e a gente tem culturas aí que ainda fazem um PCP em planilhas de Excel. Como fica o diferencial competitivo de acordo com as empresas, com a cultura e com a inovação?
Eu acho que isso, né, Adriana, legal a tua pergunta, acho que isso tem muito a ver com o momento em que a gente vive, né, a gente está tendo uma oportunidade de viver, nós que estamos aí vivos, né, de viver um momento extraordinário para a humanidade, que é o processo da quarta revolução industrial, que é chamada, então, de indústria 4.0. Existem estudos, Adriana, estudos de que mais de 40% das empresas provavelmente não estejam abertas em 2025. E não pelo fato de uma pandemia, nem essa que surge, né, mas pelo simples fato de não se adequarem, não se adaptarem, né, a essa nova realidade de mercado que vem surgindo. A indústria 4.0, ela surgiu lá em 2012, no processo, num evento que teve na Alemanha, e lá ela foi batizada de indústria 4.0, quando oficialmente se colocou a questão da quarta revolução industrial, né? E a partir desse momento, o grande diferencial para as empresas é a tecnologia, né? Então, desenvolver pessoas agora que estejam integradas com novas metodologias de gestão, eu acho que faz toda a diferença para as empresas, assim como os profissionais buscarem esse conhecimento, essa ampliação de visão, né? As empresas que não se atentarem a isso, provavelmente elas devam estar lá num percentual ruim, que é esse que a gente comentou, de até 2025, né? Provavelmente 40% ou mais dos atuais CNPJs deixarão de existir. E não pelo fato do seu mercado específico ou do seu tamanho, né? Mas pela falta de capacidade efetiva de poder se adequar, se ajustar para esse novo momento, né? Então, por isso a total importância de poder aplicar metodologias de gestão dentro das organizações, promover o desenvolvimento dos profissionais que possuem dentro das empresas faz toda a diferença, né? Onde esses profissionais, agora sim, conseguem contribuir de forma positiva para esse novo mercado que surge aí, onde a empresa, o mercado e os consumidores estão cada vez mais conectados, né? Essa conexão ela vai ser cada vez mais forte, cada vez mais as empresas precisam estar conectadas de todas as formas com os seus clientes, né? E agora, preparar os profissionais internamente, acho que é o grande desafio, assim como o desafio de cada profissional, de poder ter a oportunidade de estar no encontro como esse que nós estamos, de poder ampliar o seu nível de consciência para esse momento, né? Então, quem não tiver a possibilidade de fazer essa ampliação do nível de conhecimento, né, não terá provavelmente a possibilidade de ajudar a sua empresa a estar viva lá no momento futuro, né? Porque a pandemia, ela de certa forma impactou diretamente as organizações, as empresas, né? Porém, o maior impacto provavelmente é o da indústria 4.0, é dessa revolução industrial. Por que eu comento isso? Porque provavelmente a pandemia ela não criou a indústria 4.0, mas a pandemia acelerou ações que precisam ser tomadas de dentro das empresas o mais rápido possível. Ela só acelerou, o que provavelmente levaria 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, de repente tudo acontece aí em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, né? Então, entender esse impacto, entender o quanto agora as empresas precisam se ajustar a essa nova realidade é o que irá diferenciar tanto as empresas como os profissionais para esse momento futuro. Fez sentido, Adriana? 100%, total. Eu até estou aqui com o Galego, que trabalha comigo, que estava escutando. Ó, ele está aqui, ó, ele está falando que realmente 100%. E essa tua reflexão aí, que realmente isso tudo acelerou muito mais, é realmente o pensamento que a gente precisa ter para colocar essa execução aí, fazer essa execução, né? Colocar isso tudo em prática. Muito bom. Adriana, né, como você colocou, né, gestão de pessoas, né, gestão de talentos, né, a prioridade, né, de novo, né, tem que ser as pessoas, né. Nós temos que, cada vez mais, poder trazer as pessoas para próximo das tomadas de decisão, né. Às vezes a gente deixa de lado e está errado, né. Quanto mais a gente envolve os profissionais, quanto mais a gente envolve as pessoas, e não importa o nível
que a pessoa tem dentro da organização, né? Não importa o status que a pessoa tenha, né? Mas o importante é envolver todos, né? Porque, pensa, uma empresa que tenha, de repente, 100 pessoas, se cada uma der uma ideia só por dia, provavelmente essa empresa não consegue aplicar todas as ideias, né? Agora, imagina, né, quando não são dadas ideias, né? Então, aplicar isso é só efetivamente através do desenvolvimento do ser humano, né? Do desenvolvimento das pessoas, né? Do desenvolvimento dos profissionais dentro dos negócios. Sim. É isso aí. Mais algum comentário? Bom, passada a hora, né? Gostaria realmente de agradecer, né? A presença de cada um de vocês aí que separaram um tempinho, né? Para a gente compartilhar algumas coisas, né? Espero que, de alguma forma, a gente tenha ajudado em algumas interpretações, ajudado em alguns entendimentos, né? Ajudado em algumas visões de futuro, né? Para efetivamente transformar o setor de PCP num setor importante da empresa, né? Olhando os diferenciais competitivos, onde velocidade é um grande diferencial competitivo e talvez um dos maiores nesse momento, dadas as circunstâncias em que os negócios estão envolvidos, dada a circunstância em que estamos vivendo, né? Talvez esse é um dos grandes diferenciais que efetivamente podem estar tendo problema dentro das empresas, né? Ou podem gerar problemas no futuro. Então, discutir sobre esses setores, né? Discutir sobre especificamente o setor de PPCP, de Planejamento, Programação e Controle de Processos, onde efetivamente ele é o dono das entregas, ele é o dono do cliente, é extremamente importante para nós, profissionais envolvidos na indústria ou em prestação de serviço, não importa qual é a área, né? Mas o planejamento, a programação e o controle dos processos são de fundamental importância. Agradecendo, então, a todos aí, estamos encerrando nesse momento aí a live aí. Se alguém ainda desejar alguma informação, alguma coisa a mais aí, a gente também se coloca à disposição, né? A gente vai estar mandando esse material um pouco para vocês, depois que participaram conosco aqui, para a gente poder estar compartilhando isso. Beleza? Obrigado a vocês.